No segundo semestre de 2016, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, recuou 0,6%, sendo o sexto trimestre de retração, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apenas a indústria, que vinha de vários resultados negativos, teve uma leve alta. Com tantos resultados negativos, o que podemos esperar da economia brasileira? No programa de hoje, recebemos Carlos Antônio Luque, diretor-presidente da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que se destaca pela atuação nas áreas de ensino, projetos e principalmente em pesquisas e desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, professor Luque? Prazer em recebê-lo novamente Joel. no Observatório. A honra é toda minha de estar aqui novamente. Professor Luque, a nossa crise tem um momento para acabar ou a gente pode esperar um 2017 ainda com mais desemprego e retração na economia? Olha, meu caro Joel, telespectadores, você sabe muito bem que os economistas são ótimos para fazerem diagnósticos, mas eles não são tão bons assim para fazerem previsões. Então, sempre quando vocês ouvirem previsões de economistas, sempre é bom tomar algum cuidado. As previsões que atualmente se fazem é que a economia aparentemente chegou ao fundo do poço. Há alguns indícios ainda muito pequenos de que ela está começando a apresentar alguns sinais de crescimento. Entretanto, esses sinais ainda são muito frágeis para que a gente possa efetivamente dizer que a economia vai se recuperar. Atualmente, o que se diz é que para 2017 haverá uma recuperação de aproximadamente o Produto Interno Bruto, como você apresentou aí no início, ele deve crescer no ano de 2017 em torno de 1%. Se nós considerarmos que em 2015 a economia retraiu aproximadamente 4% e esse ano de 2016 a previsão é também de uma queda de quase que 4%, uma recuperação de 1% ela é pequena, entretanto, comparada com o período atual, é uma recuperação que já dá algum sinal mais para frente de que efetivamente a economia possa recuperar sua trajetória de crescimento econômico, ainda que em nível muito modesto. A origem da crise foi política e devido à falta de confiança. O mercado já confia nesse novo governo a ponto de começarem os investimentos? Olha, eu gostaria de fazer uma pequena qualificação, Joel. Quer dizer, a origem da crise, ela na verdade, o Brasil aparentemente após a década de 80, ele perdeu a sua capacidade de crescimento econômico. Se nós verificarmos no período entre 45 e 1980, a taxa de crescimento econômico da economia brasileira foi 7,1%, que era uma taxa excepcionalmente elevada. E o Brasil, até aquela época, era considerado, digamos, uma economia de um alto potencial de crescimento econômico. Após aquele período, a partir de 80, o Brasil tem uma queda da taxa de crescimento e até o início desse século em torno de 4%. Teve um período razoavelmente de taxa de crescimento nesse patamar entre 2003 e 2008, e depois há uma queda novamente dessa taxa de crescimento e atualmente, nesses últimos 2 anos, nós apresentamos a pior recessão da história econômica do Brasil, pelo menos quando os dados de PIB são registrados. Então, a crise atual é muito profunda e certamente essa questão política da falta de confiança é um fator importante, mas a gente não pode desconsiderar que, infelizmente, a economia brasileira perdeu sua capacidade de crescimento econômico. O que deve ser feito para mudar esse cenário? Como eu disse inicialmente, os economistas são bons para fazerem diagnósticos e
mas eles já não são tão bons para propor soluções e soluções que sejam execuíveis. Quer dizer, em primeiro lugar, há uma questão básica que o pessoal que analisa desenvolvimento econômico sempre afirma. Toda solução para o crescimento econômico que os países, digamos que atualmente apresentam crescimento econômico a taxas muito mais elevadas, e o Brasil, até 1980, se incluía nesses países de sucesso, é um aumento da produtividade da mão de obra, que lamentavelmente na economia brasileira isso acabou ficando estagnado. E mudanças tecnológicas que são fundamentais para que o Brasil consiga recuperar essa capacidade de crescimento econômico. Por outro lado, o governo, desde a década de 80, ele foi perdendo capacidade de investimento e tirando alguns períodos onde ele ainda adquire e apresenta alguma capacidade de investimento econômico, de investimento, ele também acabou perdendo. O que a gente observa, então, é toda uma deterioração de toda a malha de infraestrutura na economia brasileira, que certamente prejudica muito a produtividade. Então, nós deveríamos tentar recuperar esses fatores, melhorias tecnológicas, que o governo apresentasse uma recuperação na sua capacidade de investimento econômico, investimento maciço em educação, que se traduzisse, digamos, em fatores que fossem benéficos para o crescimento. A realização das privatizações desde a década de 90 surgiram como uma solução, ainda são para a nossa economia? Olha, elas são para a nossa economia, porque, dado que o governo perdeu sua capacidade de crescimento econômico, então ele tem que contar com o apoio de recursos da iniciativa privada para poder efetuar esses investimentos que se consideram que são muito importantes. Então, dentro desse quadro, essa estratégia que atualmente já vem há algo como 20 anos, que o governo tem procurado, através do processo de privatização, através do processo de concessão e agora através do processo de parceria público-privadas, procurar estimular o investimento contando com a parceria da iniciativa privada. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Professor Luque, nesse segundo bloco, eu gostaria de conversar sobre a PEC 241. A gente sabe que a crise política que envolveu o país, que continua, o legislativo é um grande problema. Como se votar isso rapidamente e trazer soluções para que a economia volte a andar normalmente e pare o desemprego no país? Então, meu caro Joel, essa é uma questão que é bastante difícil de você responder. O que aconteceu ao longo dos últimos anos? Por um motivo que a gente, digamos, pode até apontar várias razões, mas normalmente quando a gente identifica várias razões é que provavelmente nós não sabemos, digamos, qual é a verdadeira causa dessa crise que ocorreu, mas certamente é um misto de uma crise política e de uma política econômica durante os últimos anos que foi mal conduzida e levou o país a essa recessão, digamos, muito forte. Nesse caso, o que aconteceu? Como essa recessão foi muito profunda, o déficit público ele começou a ser muito significativo em termos de que o produto interno bruto começou a cair. Então, só para que o telespectador tenha uma ideia, hoje as pessoas dizem o conceito de superávit primário, que significa o excesso de receita sobre gastos que o setor público executa, não computando a despesa de juros.
E esse superávit primário, ao longo dos últimos anos é 2012 para cá, ele foi se reduzindo como proporção do PIB, porque o PIB estava caindo e o governo continuou aumentando suas despesas. Isso teve como reflexo um aumento da dívida do governo. Os credores, que somos todos nós do governo, especialmente do mercado financeiro, começaram a desconfiar se esse governo teria condições de efetivamente pagar a dívida. Com a questão política muito complicada que, lamentavelmente, o país ingressou, aí os investimentos se retraíram em função dessa falta de confiança. E todo o ajuste que está se procurando efetuar é de controlar os gastos do setor público. E essa PEC 241, ela procura fazer com que os gastos do setor público, em termos reais, eles se mantenham no nível de 2016. Qual é a ideia? A ideia seria o seguinte: se por acaso o Brasil voltar a crescer, mas que esse crescimento não se traduza num aumento de gastos públicos em termos reais, ou seja, descontada a inflação. E o objetivo último da PEC é que novamente se recupere a confiança do setor público e que, em suma, se diga, olha, nós estamos controlando os gastos e automaticamente, digamos, a gente vai conseguir controlar a dívida, o crescimento da dívida, e nós vamos conseguir recursos para efetuar o pagamento dessa dívida, ou pelo menos estabilizar essa dívida num certo patamar do produto interno bruto. Muito bem. O grande problema é que no Brasil, tradicionalmente, essa estratégia é efetuada na seguinte direção: você não consegue controlar os gastos públicos, você não dá aos gestores públicos os instrumentos para controlar os gastos, e aí você procura colocar certas restrições legais que acabam não dando bons resultados. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000 diz o seguinte: dependendo de União, Estados e municípios, mas vamos colocar no caso dos Estados, você não pode comprometer mais do que 49% da sua receita corrente líquida com gastos de pessoal. Muito bem. Isso procura dar, digamos, procura dizer para externamente, olha, você tem que ser responsável com o teu controle de gastos de pessoal. Só que o problema é o seguinte: você não dá simultaneamente para os gestores públicos algum tipo de instrumentos para que ele controle os gastos de pessoal. Você tem todas as regras do funcionalismo público, de anuênios, quinquênios, dificuldades para dispensa de funcionários, então o gestor não consegue controlar o numerador da fração, que são as despesas de pessoal. Muito menos ele vai ter controle sobre a arrecadação que ele recebe, que a prefeitura, o Estado recebe, que chamada receita corrente líquida, que fundamentalmente é a receita de impostos. Que está caindo, né? Que está caindo porque está em essa recessão. Então, o que acaba ocorrendo? Esse limite que é colocado, a despesa você não consegue controlar, o numerador. O denominador, a receita corrente líquida, muito menos, porque não depende do gestor público, seja ele prefeito ou seja ele um governador. Aí acaba aumentando e explode os 49% e a Lei de Responsabilidade Fiscal, em princípio, pune, porque se o gestor público não conseguiu segurar esse limite, mas ele não teve responsabilidade, pelo menos em boa parte dos casos. É claro que sempre pode haver uma gestão temerária de um prefeito, de um governador contratar muitos funcionários além do adequado, fornecer aumentos salariais além do desejável. Isso pode ocorrer, mas normalmente não existe esse controle. Então, no Brasil, você não dá aos gestores os instrumentos para controle de gastos, mas coloca, por outro lado, algum limite que ele não pode ultrapassar. E essa PEC 241, ela também tem esse mesmo defeito. Você não dá os instrumentos para que os gestores
controlem os gastos, mesmo porque tem toda uma pressão para aumento de gastos. Se nós observarmos, digamos, tem uma pressão para que se gaste mais em saúde, uma pressão para que se gaste mais em educação, em segurança pública, e são pressões legítimas que a sociedade faz para que, digamos, o Estado, o município, a União aumente seus gastos. E, por outro lado, você procura restringir o crescimento de gastos. Então, há uma contradição interna, digamos, do que a lei procura exigir e dos instrumentos que os gestores têm para controlar os gastos. Seria necessário ter um apoio total no Congresso Nacional de deputados e senadores para que, nesse momento difícil, eles participassem do processo, porque com essas dificuldades, eles vão atrás de eleitores. Esse ano, por exemplo, é um ano de eleições municipais. Daqui 2 anos nós temos eleições para senadores e deputados e para a presidência da República. Tudo isso influencia um componente político muito importante. Não, esse componente político, sem dúvida, ele é fundamental e dificulta. Mas veja bem, a lei está colocando, a PEC 241, que os gastos em termos reais, eles têm que ficar nos níveis de 2016 por 20 anos. Isso é absolutamente impossível. Não é real, né? De você manter os serviços públicos congelados durante 20 anos. O que se argumenta é que sempre existe desperdício de recursos públicos. Tudo bem, se existem desperdícios, eles devem ser evitados, mas também tem que se dar aos gestores públicos as condições deles adequarem e racionalizarem os gastos. Mas propor que os gastos reais, com a demanda por serviços públicos na área da educação, saúde, segurança, mobilidade, por 20 anos, é absolutamente irreal. Portanto, eu sou muito cético quanto a essa lei. E por que ela é colocada? Ela é colocada simplesmente. Existe um grande vilão para as contas públicas que tradicionalmente não surge no debate. O vilão que surge é a questão do crescimento da Previdência, e que é real, e que alguma coisa deve ser feita. Mas existe um vilão, talvez ainda maior, que é a questão que no Brasil a taxa de juros é excepcionalmente elevada. Ela é uma das maiores taxas de juros no mundo. O comprometimento do orçamento público com juros é um dos maiores do mundo. Será que o Brasil é tão diferente de todos os outros países que exigiria uma taxa de juros tão elevada? Ou seja, o que o senhor está dizendo é que qualquer iniciativa na economia, como essa PEC 241 e outros, ela deveria ser acompanhada com a queda nos juros. Ah, com certeza, porque senão você vai estrangular todos os chamados gastos primários, e aí tem algumas questões que são objetivas, que os gastos estão crescendo de uma maneira inconsistente e incontrolável, e a questão previdenciária entra nesse quadro, mas certamente a questão de juros também tem que entrar. Quer dizer, existem 2 vilões que existem para esse descontrole de contas públicas. Um é a questão previdenciária, que é real, mas tem um outro, que é a questão dos juros, que também é ainda mais real, mas esse não entra no debate, só entra a questão previdenciária. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos para o último bloco do Observatório do Terceiro Setor. Aguardem. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Professor Luque, nesse último bloco, eu gostaria de falar do bolso do brasileiro. Essa crise, só notícias da economia, juros altos, desemprego, e aí vai. Existe alguma dica, embora o senhor falou para não confiar nas previsões dos economistas, que o brasileiro deva ter nesse momento de desesperança?
Além de rezar. Além de rezar. Olha, uma vez a gente estava comentando, Joel, que é o seguinte, em economia, e particularmente em macroeconomia, aquilo que pode ser uma boa dica, uma boa orientação para uma pessoa em particular, se todos adotarem essa mesma orientação, para a economia, pior ainda. Então, imagine o seguinte, vamos supor o telespectador, ele está preocupado que, digamos, ele possa vir a ficar desempregado. Qual é uma boa dica que a gente poderia dizer como economista? Olha, se você está preocupado com o desemprego, você procure controlar seus gastos, aumentar a sua poupança, e aí, se por infelicidade você acabar ficando desempregado, você vai ter um volume de recursos para atravessar esse período de desemprego. É uma dica interessante que acho que qualquer pessoa de bom senso diria que ela é bem razoável. Entretanto, se todos adotarem essa estratégia, ou seja, se todo mundo reduzir a despesa de consumo, aumentar a poupança, o que é que vai acontecer? Aumenta a recessão? A demanda de consumo vai cair e as empresas, ao perceberem a queda da demanda, vão dispensar funcionários. E aí, no agregado, a situação fica ainda pior. Então, realmente, quer dizer, individualmente, a pessoa tem que controlar seus gastos efetivamente, mas sabendo que, se todo mundo fizer, a recessão será ainda muito pior. É um pouco mais ou menos como os investidores, né? Por falta de confiança das regras, a crise política que existe no Brasil, então os investidores retraem os seus investimentos. Quando todo mundo retrai os investimentos, o resultado é esse que nós estamos observando. A economia brasileira, em 2014, ficou praticamente estagnada, ou seja, o PIB cresceu 0,4%, ou seja, nada. Em 2015, caiu 4% e em 2016 vai reproduzir 3,8% de queda. Todo mundo recuando. A demanda de consumo também recuando, porque o crédito está cada vez mais difícil, os investidores recuando, se exige que o governo também controle seus gastos. Então, todos os elementos que poderiam promover o crescimento, eles estão indo na direção contrária. Então, não há uma solução mais visível a curto prazo. Todos nós estamos esperando de que, efetivamente, digamos, com a recuperação da credibilidade, com a recuperação da confiança, os investimentos voltem, a demanda, o investimento voltando, as empresas comecem a ampliar a sua capacidade, contratando mais pessoas, a demanda de consumo voltando. Essa sempre é a esperança. Mas é muito difícil, eu diria, de que efetivamente, por isso que eu acho que a PEC 241, apesar que ela tem um aspecto positivo, porque realmente a trajetória de crescimento de gastos era insustentável, mas ela tem um problema sério, porque parece que todo mundo está querendo mostrar para o mercado financeiro de que a dívida estará, digamos, razoavelmente sob controle. Mas a realidade da economia é muito diferente disso, né? Então, em princípio, digamos, algo, como disse no começo da entrevista, há alguns indícios de que efetivamente a economia vai se recuperar. Mas, lamentavelmente, ainda com todas as previsões que os economistas fazem, a gente precisa tomar um cuidado excepcional, aparentemente a gente vai apresentar um desempenho muito medíocre para 2017 e 2018. Com esse quadro economia, nós recebemos algumas perguntas das pessoas que acompanham o Observatório. Por exemplo, fala-se que nesse ambiente é vantajoso comprar um imóvel, sobretudo para quem tem estabilidade no emprego. Isso realmente... Não, isso é verdade, porque o que aconteceu com os imóveis é que eles tiveram uma explosão de preços até uns 2 anos atrás, uma explosão de preços em termos reais, e agora, digamos, com a crise, os imóveis e o preço real está diminuindo. Então, em princípio, esse é um momento que começa a ser adequado, digamos, para essa compra de imóveis, porque
A economia está numa recessão já há 3 anos, incluindo 2014, e provavelmente os imóveis ainda vão continuar a diminuir durante algum período de tempo. Então, é um momento que pode começar a ser interessante para fazer algum tipo de investimento. Assim como é interessante, e provavelmente os grandes empresários internacionais já estão começando a perceber que empresas no Brasil hoje valem pouco em função da crise. Então, eventualmente, o Brasil pode ser um país que atraia investidores internacionais para a compra de empresas. Tenho mais 1 minuto para a gente fechar o programa, professor Luque. Nesse ambiente, do que mais o senhor tem medo? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, quer dizer, porque uma pessoa na minha idade, com 69 anos, ela tem medo de outras coisas que não é propriamente da economia. O que tem medo, assim, digamos, é que, lamentavelmente, eu como economista, um economista já de muitos anos na profissão, eu vejo que, às vezes, o papel dos economistas, ele acaba sendo não adequado, porque os comentários que eles fazem, e normalmente são economistas que não vivem a vida diária dentro de empresas públicas, dentro do próprio setor público, eles dão recomendações e dão muitas soluções que são completamente inexequíveis. Apenas economistas que não passaram por uma máquina pública durante alguns anos, como eu passei, é que podem propor certas soluções que são completamente inexequíveis. E o que a gente nota dentro do quadro de debate é que esses economistas sempre estão com propostas maravilhosas, com proposta de solução para todos os nossos problemas, quando eu, particularmente, eu vejo que a coisa não é assim. Então, às vezes eu sinto que, como economista, poucas vozes se colocam, por exemplo, destacando essa questão dos juros, essa questão da dificuldade de controlar as contas públicas, e é uma profissão que, infelizmente, eu percebo que, digamos, a situação é muito difícil, e eu percebo que a classe dos economistas, o grupo de economistas, poderia fazer um trabalho um pouco mais benéfico para toda a sociedade. E o que eu tenho medo, para finalizar, é que a situação do Corinthians está tão difícil que o ano de 2016 aparentemente está perdido. Mas isso que eu ia dizer para o senhor, como bom corintiano, sou esperançoso. Eu sempre sou esperançoso. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatoriotercesetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.